Real, hoje falando sobre personalização da comunicação. E esse assunto particularmente me chamou muito a atenção essa semana, porque eu recebi em casa uma correspondência, um convite de uma empresa na qual eu já sou cliente há mais de 10 anos. E essa empresa ainda me trata como prezado cliente e nem sequer é capaz de escrever o meu nome. Por isso, eu trouxe para bater um papo sobre isso com a gente hoje o Sean Máximo. O Sean é do marketing da Konica Minolta. Quem conhece sabe que eles são grandes fabricantes de equipamentos para impressão personalizada. E por isso, Sean, eu queria agradecer a tua presença. Eu agradeço, muito obrigado pelo convite. E queria começar perguntando para você justamente isso, rapaz. Por que as empresas ainda insistem em nos tratar como prezado cliente sem ao menos saber o nosso nome? Olha, isso é algo que acontece todos os dias e nós do mercado gráfico sabemos que hoje existe uma falta de conhecimento não do empresário, mas sim da equipe comercial dos gráficos em saber como vender isso para o seu cliente, né? Sim. Como mostrar para o seu cliente o valor agregado dessa informação. E nós sabemos que você acaba partindo para uma outra vertente, que nós sabemos que no mercado a grande briga até hoje era trabalhar a massa de dados, saber o seu endereço, o seu nome, mas hoje a grande dificuldade é você trabalhar isso de uma maneira mais focada. Eu sei quem é o meu cliente, mas o que ele gosta de fazer. Entendo. Aí a gente começa a partir para um ponto mais interessante do processo, mas existe ainda uma questão cultural e alguns pontos financeiros também, dependendo do investimento, do que a indústria gráfica gostaria de agregar para o cliente, o investimento ainda é alto. Então é um ponto que nós partimos para o mercado financeiro também. Só para entender e explicar para o internauta a posição da Konica nessa cadeia produtiva. Vocês fabricam equipamentos gráficos para impressão digital personalizada. Justamente. Hoje a Konica, né, é uma empresa japonesa, já há muitos anos no mercado mundial, com o grande nicho de mercado dela é a fabricação de equipamentos de impressão digital, né, a laser, focando também no segmento de impressão personalizada. Entendo. Que é um ponto aí de mercado muito interessante para a impressão digital. Quem pensa hoje em comunicação personalizada são as empresas que fazem marketing direto, comunicação dirigida. Qual é o uso que se tem hoje da comunicação personalizada? Hoje, o ponto de partida seriam as agências de publicidade, seria o nosso principal canal para buscar e gerar demanda para esse tipo de aplicação. Mas também ela pode ser utilizada por empresas de ramos comuns, como indústrias de alimentos, automotivas, hoje as instituições bancárias, né, que prezam muito pela fidelidade do cliente principalmente, mas nós também precisamos fechar todo esse ciclo e trazer isso a partir da agência de publicidade, que é quem é responsável por essa geração, que é o dono do arquivo, vamos dizer assim, né? Entendo. E em que momento você acha que o Brasil está, as empresas brasileiras estão, quando se fala de comunicação personalizada? Nós ainda estamos naquele momento em que eu coloquei no primeiro bloco da personalização cadastral ou já se fala sobre comportamental? Ainda trabalhamos nesse momento cadastral. O desafio ainda é grande, existe uma demanda de mercado bem interessante para esse segmento. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil falamos de em torno de 20 mil empresas no ramo gráfico, mas desses 20 mil, no último censo realizado pela Abigraf, 4% hoje foca na aplicação de impressão personalizada. Só 4%? 4% estão capacitados para... Então hoje existe uma série de entraves nesse meio que bloqueiam essa transação do cadastral para o comportamental, que é o que é muito interessante para nossos clientes também, né? E que entraves são esses? São questões de custo? É caro ter uma máquina dessa? Ou a própria cultura do anunciante ainda não sinaliza a personalização? Hoje nós podemos trabalhar os dois pontos, mas o principal seria o cultural. Quando você apresenta uma solução dessa para o empresário gráfico, ele fica maravilhado, enxerga N possibilidades. Sim. Mas o próximo passo, que seria como vender isso para o seu cliente, é o outro entrave que, na minha visão, seria um dos principais. Capacitar a sua equipe comercial para fornecer esse tipo de solução e agregar esse valor na informação dirigida. Entendo.
Você acha que, em geral, Sean, o consumidor gosta de ser tratado pelo nome? Olha, é um ponto interessante. O nome eu vejo como uma das palavras mais bonitas a ser ouvida pela pessoa, né? Mas em alguns momentos também pode não ser muito interessante. Então a impressão dirigida, a impressão personalizada, né? A mala direta feita de uma maneira dedicada e atendendo à expectativa do cliente, eu acredito que ela quebra e deixa isso mais emocional, vamos dizer assim. Você acaba focando num ponto interessante que é de difícil acesso, que é tocar a emoção do cliente. Quando ele é bem feito, bem trabalhado e atende a necessidade do cliente, Sim. Você acaba deixando ela mais receptiva do que o tradicional. Eu entendo, eu concordo com você também. Eu acho que ser tratado pelo nome é um desejo de todos nós. O que eu percebo às vezes é que assim, o anunciante trata você pelo nome e é a única coisa que ele sabe sobre você. Exatamente. Ou seja, a personalização, esse esforço de aproximação se restringe a garantir bons dados cadastrais. E vamos combinar que já não é fácil, né? Com certeza. Num país cheio de homônimos, cheio de nomes diferentes, então um grande desafio é manter esse cadastro. Mas eu percebo que a empresa brasileira ainda se coloca como nessa meta apenas, não há um avanço numa personalização maior. Ainda vamos dizer assim, é uma ação muito tímida, né? Nada ainda, eu vejo como um grande desafio ainda, né? A própria indústria, as empresas brasileiras, elas ainda não se sentem confortáveis a tocar no comportamental do cliente, justamente por ainda não ter total conhecimento, né? Do que realmente ele gosta, do que realmente agrega valor para ele, né? Hoje o mercado, a tecnologia ela já está avançada, então ferramentas como software, eles já conseguem te agregar esse tipo de solução e deixar você com essa comunicação direta preenchendo todas essas lacunas, tanto o cadastral como o comportamental de uma maneira bem efetiva. Lá fora é diferente? Nos países mais avançados, essa personalização já se mostra diferente da nossa? Já é diferente e principalmente o mercado europeu, ele já investe bastante nesse tipo de solução. Sim. E pelo que a gente vê, o retorno ele é bem significativo, porque é um tipo de comunicação que você pode mensurar. Você, ao invés de fazer 1 milhão de impressos, você vai fazer 200 mil, 100 mil ou até menos, só que com uma comunicação direcionada e podendo ser mensurada no final com um valor agregado muito maior do que é feito hoje no Brasil apenas com dados cadastrais simples, né? Entendo. Sem envolver o lado comportamental do cliente. Agora, quando você fala de 1 milhão de impressos, vem à minha cabeça os grandes anunciantes. Justamente. Falar de personalização também significa dizer que é um trabalho voltado a grandes anunciantes ou o pequeno empresário que quer começar algum esforço nesse sentido também pode fazer? Hoje a personalização ela vai de encontro a um segmento de mercado onde nós chamamos de impressão por demanda, que é um impresso com menor quantidade, porém com maior valor agregado, onde ele está acessível por por toda a pirâmide, né? Desde o pequeno até o grande empresário, ele pode investir nisso, como as revistas de grande escalão, como Sim. os pequenos editores também. E com certeza ele vai agregar muito valor ao seu material impresso. Entendo. E essa área, Sean, essa área de personalização, essa área de gráfica, ela está sensível, por exemplo, à vinda das mídias virtuais de leitura, dos e-books, dos iPads, enfim. Como é que você vê o futuro dessa personalização junto às mídias não impressas? No início, quando surgiram todas essas tecnologias, consequentemente existe uma preocupação por parte dos empresários, né? Você está deixando a mídia impressa para a mídia virtual. Mas hoje elas estão se convergindo, então nós falamos hoje de um marketing integrado, onde eu começo a integrar o marketing virtual com o marketing impresso também. Sim. Que entraria na mesma cadeia, né? Porém você vai necessitar de outros investimentos para que você possa fechar toda essa cadeia e criar um marketing com uma identidade visual única, tanto virtual quanto o impresso também, que não seria deixado de lado em momento algum em todo esse processo. Então o raciocínio é o mesmo. Com certeza, estaríamos trabalhando em cima de toda a personalização direcionada, mas cercando o cliente de todos os lados. Né? Legal.
A Cônica fabrica os equipamentos. Isso. Os softwares também? Não, os softwares hoje nós trabalhamos através de parceiros, né? São empresas dedicadas à produção de softwares, Ok. que em algum momento eles fazem parcerias para que possamos, para ambos, aumentar o valor do produto, né? Seria fazer uma venda com valor agregado diferenciado. Mas e para um anunciante que queira iniciar um trabalho nesse sentido, de personalização da sua comunicação, ele precisaria ter o quê? Então, um Excel com os nomes? Justamente. É isso? Ou seja, o ponto inicial seria a base de dados, hoje normalmente feito através do Excel, né? Para que também não haja erros no processo final, que seria a impressão. Então, todo estágio ela vai depender de uma base de dados sólida, bem definida, com a escrita correta, dados, endereços cadastrais todos bem elaborados, para que dentro do processo o software ele é muito inteligente. Então, se a base de dados entrar correta, você não vai ter nenhum desvio no meio do caminho. Os bancos, na verdade, já praticam isso há muito tempo, né? Quando eu recebo um extrato bancário em casa, eu estou falando de uma comunicação mais do que personalizada, individual, né? Os bancos, então, já praticam isso. Não sei se utilizam os equipamentos da Cônica, mas já praticam isso desde a sua essência. Com certeza. Existem outros segmentos de mercado que também se voltam para a personalização com mais força, ou como é que você vê isso? Hoje, não em tão grande escala, mas um segmento que ele bate muito forte nessa parte de impressão personalizada é o segmento automotivo, né? Que você bate num ponto emocional, né? O brasileiro ele tem vontade de adquirir um carro, né? E quando ele recebe um impresso personalizado com aquele carro de desejo, né? Isso direcionado a ele, você acaba também tendo um retorno bem interessante. E é um dos segmentos de mercado onde a gente acaba vendo um pouquinho mais de interação com essa tecnologia. Entendo. Você sabe que você está falando de carro. Outro dia eu recebi uma mala direta em casa, no meu nome, veio inclusive Fernando, bem grande na capa, mas eu nunca tinha prestado atenção nem na marca, nem no modelo, enfim, eles me descobriram, mas eu ainda não havia descoberto eles. E eu me senti um pouco invadido, assim. Eu confesso para você que o meu grau de satisfação, o meu prazer não foi... Fiquei mais assustado do que prazeroso. Certo. E isso tem a ver também com o lado avesso da personalização, né? Até quando a personalização também pode ser confundida com uma invasão de privacidade? Hoje, a privacidade dos dados cadastrais é um outro ponto muito interessante a ser trabalhado, né? Ninguém gosta de ser invadido em sua residência sem antes ser avisado, né? Sim. Mas existe uma questão bem interessante, que o trabalho e enobrecimento do impresso direcionado, atendendo com, não digo 100%, mas mais das expectativas do cliente, ele acaba quebrando esse ponto, que é onde o mercado ele falta isso, é tocar o emocional do cliente. Às vezes nós recebemos dados crus sem nenhum tipo de valor agregado para nós receptores, mas a partir do momento que você trabalha um tipo de material onde ele tenha um valor agregado, ele vai de encontro a algo que você aprecia, um hobby, um material bem trabalhado, enobrecido, você acaba quebrando um pouco esse gelo do lado averso do processo. Sim, existe um benefício. O que está se falando basicamente é que mesmo que o cadastro seja invasivo, se o conteúdo for pertinente e relevante, Exatamente. né? Eu falo, esse cara, ele me conhece e talvez tenha sentido entendê-lo melhor. O susto vai ser inverso, você vai olhar e falar, nossa, como ele sabe isso sobre mim? Sim. Nossa, que tá um material bem trabalhado. Aquilo, na verdade, ele vai virar você vai guardar aquilo, vai virar um material de lembrança em algum momento pertinente, que é onde a impressão hoje, ela busca trazer esse valor onde o cliente vai guardar aquilo, em algum momento ele olha e veja aquilo, nossa, olha isso, a empresa ela realmente me conhece, e mesmo ele não estando confortável com a exposição dos seus dados, você vai bater no outro lado, que é o emocional, vai deixar o cliente confortável. Eu penso que sim, e sempre existe aquela situação também, e isso já aconteceu comigo algumas vezes também, da carta que você recebe após a experiência de consumo. Então você foi a um determinado... Você foi ao teatro, te pediram o seu cadastro, depois a companhia agradece a sua presença. Você fez uma sessão de fisioterapia, ou comprou em alguma loja e depois ele te manda. Então assim, esse me parece o caminho mais natural da personalização. Ou seja, eu me permiti que você, enquanto marca, me conhecesse
E a recíproca é verdadeira. Com Você certeza. guardou meu nome, falou, pô, Fernando, foi Exatamente. bem bacana tê-lo aqui, né? Esse me parece o caminho mais Com natural. certeza, e nesse estágio eu acho até mais importante porque você permitiu a entrada dos seus dados e você quer se sentir importante para aquele determinado empreendimento. Sim. Você quer receber algo onde você tem a ideia que, nossa, realmente eu sou importante para a clínica de fisioterapia, eu sou importante para o teatro. Então você permitiu aquilo e você permitiu esperando uma resposta. Sim. E eu acredito que seja o melhor dos meios para que você tenha essa resposta de uma maneira direcionada à sua necessidade. Eu penso que sim, viu, João? E também dá aquela impressão de que a empresa não está interessada só no seu bolso, Justamente. né? Mas também entender Sim, um pouco entende-se o seu jeito como um todo. Com certeza. Bacana. O nosso tempo está acabando, eu queria que você deixasse um último recado para o nosso internauta e também o seu contato. Se as pessoas quiserem te fazer alguma pergunta, e-mail, telefone, site... Está ótimo. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. E o que nós falamos hoje é uma necessidade realmente, né, principalmente do brasileiro, ele gosta de se sentir valorizado e o impresso direcionado, personalizado, ele vai muito de encontro a essa necessidade. E caso vocês necessitem, tenham curiosidade de conhecer, a internet ela informa muito sobre isso, existem muitas tecnologias que agregam esse tipo de recurso e possibilitam esse tipo de trabalho final. E para quem tiver interesse, o meu contato é chan.silva@bs.conicaminalta.com.br. Meu telefone para contato é 11 30 50 5300. Muito obrigado. Chan, S-E-A-N. Ah, isso mesmo. Não é o Chan oriental. Não. Similar ao Chan Coneiro. Tá bom. Chan, obrigado pela atenção. Muito obrigado. E você, internauta, espero que tenha gostado da entrevista. Se tiverem sugestões, perguntas, também podem ser enviadas para o alvivo@tvgeraçãoz.com.br ou através das nossas páginas no Facebook, Marketing do Ideal ao Real, Twitter, Ideal ao Real. Obrigado pela tua audiência, que a sua semana seja excelente e a gente te espera aqui quarta-feira que vem, ao meio-dia, Marketing do Ideal ao Real. Até mais.